A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Neste momento nós iremos transmitir a santa e bendita palavra do Senhor. Eu e minha bebê Eloá estamos aqui para propagar a genuína palavra do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre uma parábola que o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus conta, a parábola do joio e do trigo. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 24. Vamos até o versículo 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a semente do campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes algum inimigo: quem fez isso? E os servos disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arranques com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei no seu celeiro, seja no meu celeiro. Meus queridos, aqui estão umas belas palavras vinda da parte de nosso mestre, vinda da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma parábola que o nosso Senhor e Salvador Jesus conta, a parábola do joio e também do trigo. A parábola do joio e do trigo é contada por Jesus. Jesus ele propôs essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, a um homem que semeia no seu campo apenas sementes boas. E então a palavra de Deus vai dizer que diante dessas sementes boas nascem também sementes ruins. E então o Senhor Jesus Cristo conta esta parábola como o reino dos céus se assemelhasse. O reino dos céus se assemelha como este homem que semeou no seu campo apenas trigo. Porém, ao adormecer, pela madrugada vem o seu adversário, o seu inimigo, e também semeia no meio do trigo joio. Então se aproxima daquele homem que é o dono daquela ceifa, os seus servos, e disse: Mestre, não plantamos somente trigo, porque agora observaste e contemplaste joio no meio do trigo. Permita que venhamos arrancar o joio diante do trigo. E então aquele dono daquela ceifa disse: não seja o caso, que ao arrancar o joio, o trigo ele vai se entristecer, vai se demolir juntamente com o tirar do joio. O trigo ele vai atingir ao arrancar o joio. Ele vai sentir um grande abalo, ele vai até mesmo chegar a um ponto em perecer ao arrancar o trigo, ao arrancar o joio, dizendo assim: o trigo vem também a perecer. Deixai, porque quando amadurecer,
o trigo, então eu enviarei o seiteiro para, primeiramente, arrancar o joio. Atai molhos e lançai no fogo, para que arda para a eternidade toda. Porém, o trigo é juntado, colhido, colocado no celeiro, e trago para guardar no celeiro. E então Jesus Cristo lhe disse essa palavra, semelhando ao Rei dos Céus. E então, se nós formos mais adiante nessa palavra, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele explica esta palavra para os seus discípulos. Jesus Cristo, Ele explicando as palavras aos discípulos, dizendo que o joio é o mundo, ou seja, o joio é o filho do maligno. O campo é o mundo. E o trigo é os que são obedientes, os que são filhos do Deus Altíssimo. Jesus Cristo explicando que o trigo seria o Filho de Deus, o campo seria o mundo e o joio seria o filho do maligno. Jesus disse que o joio ele tem que permanecer no meio do trigo, voltado para a área eclesiástica. O joio ele deve permanecer no meio do trigo até que venha o nosso soberano supremo Senhor e Salvador para enviar os seus anjos para colher primeiramente o joio, para cortar e arrancar pela raiz, amarrar em molhos e lançar no fogo, que simboliza o fogo do inferno. Porém, o trigo é colhido, colocado no celeiro do Senhor, que simboliza as ovelhas do Senhor, que simboliza os filhos de Deus que estão em obediência para com o Senhor. E então o Senhor Jesus Cristo disse que esta é uma semelhança do reino dos céus, se assemelha com este homem que saiu a semelhar a sua semente. E então a palavra do Senhor, ela nos concede sabedorias para que venhamos compreender que a sua palavra, ela nos traz através desta parábola em que o joio permanece no meio do trigo, junto com o trigo, ou seja, os bons irão permanecer diante dos ruins. E quem vai fazer essa separação não é o pastor, não é o dirigente, não é alguém que está sendo liderança de um ministério, mas o Senhor Jesus, quando voltar, Ele ordenará os anjos para fazer esta separação. E os anjos vão separar os bons diante os ruins, o joio diante do trigo. O joio será lançado no fogo e o trigo será colhido e trago para o celeiro do Senhor. E a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.